poderoso Pai, no poderoso nome de Jesus, nós viemos até a Tua presença hoje para Te bendizer, Jeová, para Te render graças, Jeová, para apreciar-Te, Jeová, por este maravilhoso e poderoso dom, este presente que é Jesus, que Tu liberaste, Jesus, e Tu o enviaste todo o caminho para andar nestas ruas poeirentas, as nossas ruas lamacentas, proclamando o reino de Deus que se aproxima. Obrigado por te ocupartes e te preocupartes com o povo da terra, o Teu povo, Jeová. Eu te peço hoje, poderoso Pai, que enquanto nós começamos este culto, que Tu sejas glorificado aqui. Nós vimos a Tua glória, nós vimos a Tua glória descendo e tocando os Teus servos, procurando por eles e repousando sobre a coroa das cabeças deles. Isto é astronômico, Jeová. É espantoso. Confunde esta geração. Mas para que eles possam saber, meu Pai, que o Messias está vindo e eles possam se preparar e de uma forma um glorioso caminho para a gloriosa vinda do poderoso Rei Jesus. Poderoso e tremendo Messias, atraindo as suas almas, as almas das nações, para o poderoso Cristo de Deus. O Cristo do céu agora está vindo, para que eles possam agora soltar as suas ferramentas e comecem a preparar um caminho ungido para a gloriosa vida do nosso Senhor Jesus. Obrigado pela segurança nas estradas, para o povo que viajou durante a noite e aqueles que ainda estão vindo agora para o culto desta noite de amanhã. Obrigado, Jeová, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Jesus é Senhor. Eu quero reconhecer a presença do Conselho dos Bispos aqui, juntamente com os arcebispos, com o arcebispo Senna e outros bispos e o arcebispo da Uganda, pastores da Uganda, e muitas nações estão aqui. A Alemanha está muito bem representada aqui. Aleluia. Minha própria filha, a bispa de Berlim, a bispa, obrigado, bispa Júlia Brokes. And she's very busy transmitting and updating the Brazilian speaking in the mighty name of Jesus. May the Lord bless you, Pastor Lucena. From Sao Paulo, the Lord bless you for the great work you're doing. Over 75,000 people tuned in. Zaidi ya watu 75,000 wanasikiliza. 75,000. I want to thank also my brother Professor Joe.
very senior professor from South Korea. Na pia ningependa kumshukuru binti Quero wangu agradecer a professora Cho, minha filha da Coreia do Sul, da Universidade da Coreia do Sul. Ela está dando a sua vida para transmitir esta mensagem para o povo da Coreia e para o povo da China. Deixando o trabalho dela para vir traduzir esta mensagem diretamente do trono. na pia binti wangu kutoka Geneva, Yvonne Oge. Asante sana. Asante sana. Obrigada, pastora Yvonne Oguet de Geneve, da Suíça. Eu estou muito abençoado que você está aqui. Thank you indeed. Asante kweli kweli. The Lord bless you. Then we have O Senhor nos Mishmil abençoe. my own son. Então nós temos Mishmil aqui, meu filho. Thank you for coming. Obrigado por vir. This is your home, my son. Thank Este é o seu lar, meu filho. Obrigado por you. vir. Everything to me that you come. Thank you indeed. Obrigado. Kwamba unakuja. And I saw also my daughter Wakili Kimeto. I don't know whether she's still around. Na nilimwona binti wangu pia wakili Kimeto. I just want to recognize you, my daughter, in the name of Jesus. Nilitaka tu kutambua binti In wangu the kwa jina la mighty Yesu. name of the mighty attorney at law. Yeye ni mwanasheria. Wakili kabisa, mwanasheria kabisa. Wakili kabisa, mwanasheria kabisa. Of course, we are very senior lawyers here too, doctors, directors, medical officers. O profeta do Senhor está dando as boas-vindas para todos que estão presentes, os profissionais que deixaram seus trabalhos para estar As I finish this greeting, Enquanto eu termino este cumprimento, eu quero terminar apreciando as pessoas que tocaram o saxofone e os metais. Thank you so much. I don't know where you are seated, but the Lord bless you wherever you are. Thank you so Senhor, much. abençoe vocês onde vocês I'm estiverem. communicated with Senior Deputy Archbishop General Chaka. Nimewasiliana na naibu askofu mkuu Jenerali Chaka. Thank you indeed. The Lord bless you. Asante kweli kweli, Bwana ananena na Então, ontem nós vimos que o Senhor está falando com a igreja. E Ele está falando com a igreja de uma forma muito, muito And poderosa. as the Lord is speaking with the church, E enquanto o Senhor está falando com a He is igreja, summoning the attention of the church Ele está chamando a atenção da igreja to the supremacy of our Lord and Savior Jesus Christ. para a supremacia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Exalting His name, exaltando o seu nome, establishing His authority, estabelecendo a sua and autoridade centralizing His mission e centralizando a sua missão in your hearts nos seus and corações globally. e globalmente. And so this is one of those very powerful, awesome times in the church. Então, este é um daqueles muito poderosos, maravilhosos tempos na When igreja, the cloud of God quando a nuvem de Deus is inside the house of está the Lord. dentro da casa do Senhor. And I think there is no better time in the history of the church E eu creio que não há um tempo melhor na história da igreja than this type of hour in the church. do que este tempo e esta hora na Because at igreja. this hour, Porque nesta hora, the Lord Himself o próprio Senhor is now shepherding the church of Christ. agora está pastoreando a igreja de Cristo Toward one direction, one and only one e direction. guiando-os para uma única direção, The glorious kingdom em of God. direção ao glorioso reino de Deus, Towards heaven. em direção ao céu, Towards the city of New Jerusalem. em direção à cidade da Nova Jerusalém, The home of the righteous. o lar dos justos. Yes, indeed. Sim, There's no other verdadeiramente. time like this that the church has seen. Não há um outro tempo como este que a igreja tenha visto. Yesterday, as the Lord was conversationing with you, E ontem, enquanto o Senhor estava conversando com vocês, He was championing one very important aspect Ele estava focando em um aspecto muito importante:
of the Lord to sanctify the church. A missão do Senhor de santificar a The Lord igreja. said here yesterday, E o Senhor disse aqui ontem, the sanctification a santificação absolutely central é absolutamente central in the life of the church. na vida da igreja. Is absolutely central É absolutamente in the central heart and the soul of the believer. no coração e na alma do And the crente. Lord bring your attention to the fact that E o Senhor chamou a atenção de vocês para o fato de the que importance of this event, da sanctification, importância deste evento, santificação, is demonstrated and illustrated ele está demonstrando e by the ilustrando fact that the entire Bible is devoted to it. para o fato de que toda a Bíblia é devotada a isto. And I say E eu disse that given that the entire Bible from the book of Genesis to Revelation que toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, committed to one single principle, está comprometida com um único princípio. Cada escritura que você lê está apontando assim. it is you, É você, it is you, Jesus, és tu, Jesus. the Lamb of God, Tu és o Cordeiro de Deus. glory of God, Tu és a glória de Deus. Tu és o Rei dos Reis, o Redentor, o Salvador, o Conselheiro, a Palavra. Tu és o Rei de toda a criação. that every scripture Que todas as Escrituras pointing humanity está apontando para a humanidade, to the supremacy of the Messiah. a supremacia do Messias. Quão maravilhoso! Serve such a powerful God Servimos um Deus tão poderoso that even defeated death. que até mesmo derrotou a morte. Oh, a morte é tão fraca. Cannot even create a little baby. O diabo é tão fraco, não pode nem criar um bebezinho. Our God, Entretanto, o nosso Deus, ele derrotou a morte e ele ressuscitou. E ele agora está visitando a igreja. mighty hour. Que hora tão poderosa. So this is such a historic moment Então este é um momento tão in the histórico life of the believer. na vida do crente. Many nations, Muitas nações, muitas gerações, many crops of the church, muitas colheitas da igreja, different zones, different times, diferentes tempos e zonas passed by. vieram e passaram. They were longing to encounter this hour in the church. E eles ansiavam por encontrar esta hora na igreja. Before I go very far, I want to recognize some very senior doctors I've seen there. Antes de continuar, eu quero reconhecer alguns médicos muito importantes From the aqui. new hospital, my son. Asante kutoka Avenue Hospital And mwanangu. doctors from Tenway Hospital are here. Thank you. Madaktari Os kutoka médicos Musonye, Gigi, all my sons, and daughters. são todos os médicos. O profeta do Senhor está pedindo que todos os médicos se levantem agora. Wakina Rispa nyote. They're the ones that verify the miracles before the healing and São eles que verificam os milagres antes e depois. São estes médicos. It's a wonder until this day. Whitney Betts E eles disseram, Winibet é uma maravilha. Que o Senhor os abençoe. Winibet era a mulher que não tinha útero e o Senhor deu um útero para ela. And in the process, O Senhor está falando sobre a vida do Messias e no processo, repentinamente, agora a santificação tornou-se a chave. the Lord said, E o Senhor disse, sanctification santificação is set free from sin. é ser liberto do pecado. Would be a powerful process E seria este um processo poderoso for a church para a igreja that longs to enter. que anseia por entrar. He says to be set apart from God. Ele diz ser separado para Deus, para o serviço dele. We saw E nós vimos sanctification que a santificação in the process tornou-se o processo that prepares you que te prepara for service. para o serviço, para a obra, que
que te prepara para a eternidade. Então foi enfatizado ontem que para todos os que querem entrar no céu, a santificação é obrigatória. E eu disse que o próprio Senhor, a posição dele sobre santificação, ele diz: sejam perfeitos, porque eu, o Senhor, eu sou perfeito. Então ele diz: sejam santos, porque eu, o Senhor, eu sou santo. E ele diz novamente: sejam santificados, porque eu, o Senhor, eu sou separado. Aleluia. Então, este é o momento da realidade da igreja. E é um momento abençoado na casa do Senhor. Bom, nós temos hoje um sermão muito longo. Eu sei que ele ainda vai se estender até amanhã. E na próxima sexta-feira, no próximo sábado, no próximo domingo. Aleluia! O Senhor está na cidade. Então, ontem nós vimos de uma forma muito poderosa que quando o Senhor determinou-se, quando ele determinou-se, começou a santificar a igreja, ele se tornou totalmente imparável. Ninguém podia pará-lo. Por quê? Quando ele decidiu santificar a igreja, que ele liberou, ele liberou o tesouro do céu. O nome dele é Jesus. Ele liberou o amado do céu, o único príncipe da coroa, o príncipe do céu. E ele o enviou a vocês para que um dia, depois de completar a sua missão, você possa vê-lo. Você possa ver o glorioso e eterno reino do céu. Então ontem eu comecei uma jornada com vocês. E eu disse: é uma expedição, é uma viagem, começando no livro do Gênesis, passando através da Escritura e finalizando em Apocalipse. E tudo isto unido, junto, você só ouve uma coisa: o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro de Deus, a única esperança para o mundo. E hoje eu vou recapitular um pouco sobre isto, para trazer todos a bordo na mesma página, para que vocês possam ver por si mesmos que certamente o Senhor ama o mundo e Ele nos enviou Cristo Jesus. Então, nós vimos no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que o Senhor falou lá. E quando ele falou em Gênesis 3:15, tornou-se um evangelho potente, com máximo poder. E ele resumiu toda a vida da Bíblia junta. Quando o homem tinha caído e a esperança tinha acabado.
E realmente desceu. O homem caiu e não havia esperança. Então, naquele lugar da queda, naquele jardim da queda, o Senhor disse: nós vamos resolver isto bem aqui antes de darmos um passo. Este não é um Deus poderoso? E então, ele deu esta tremenda escritura que nós lemos ontem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E eu vou ler novamente, por causa das novas pessoas que vieram hoje e as novas cidades que estão sintonizadas. Eu saúdo e eu os abençoo, todos vocês, meus filhos. Obrigada por este tremenda adoração. Estas teclas, essas notas foram muito poderosas. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E então ele diz isto. Aleluia. O evangelho potente que resume a salvação. Ele diz aqui: e eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Agora, outra versão diz: entre você e a mulher, porém inimizade, e entre a tua semente e a semente dela. E aqui ele diz, novamente, entre a tua descendência e o descendente dela, ele esmagará a tua cabeça. Ele esmagará, esmagará a sua cabeça. Será um golpe fatal? Sim, esmagará a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E eu disse que se você olhar para esta conversa, esta poderosa profecia a respeito do Redentor, então você vê que ele terminou já tudo aqui, nessa escritura. Em outras palavras, ele deu a narrativa da salvação cristã e da libertação da salvação. Em outras palavras, ele também estabeleceu um padrão para a salvação cristã. E ao fazer isso, ele disse: o descendente da igreja, o descendente de Cristo e o descendente do diabo, eles seriam inimigos permanentemente e eternamente. Então, imediatamente. Então, tudo que você vê, então, para tudo que você olhar e você perceber, este é o inimigo, começando pelo próprio inimigo. E qualquer outro inimigo, qualquer outro ser humano ou sistema que é um representante, que representa o inimigo, que tenta impedir e bloquear a agenda de Deus, tudo que você percebe, discerne que é o inimigo, você agora tem que pôr de lado. E ele diz que tem que haver inimizade entre você
E este sistema, entre você e aquela pessoa, entre você e o que quer que seja, haverá inimizade. Eu estou dizendo, qualquer que seja a forma em que o inimigo se manifeste, e pecado, o pecado e Satanás. Então ele está dizendo, se você realmente investigar isso, e você examinar apropriadamente, completamente, e você descobrir que alguma veste, por exemplo, está avançando a agenda do inimigo, então ele diz, no que concerne a igreja dele, isto é um inimigo. E deve haver inimizade entre a igreja e aquilo. Alguém está me entendendo? Ele está dizendo, neste evangelho potente, Gênesis 3:15, naquele lugar, ele também estabeleceu o padrão para a salvação. Em outras palavras, separação entre o cristão e Satanás, entre os nascidos de novo e o pecado. Aleluia! Que evangelho! Gênesis 3:15. E também lá dentro está a cruz, quando ele diz que o diabo feriria o calcanhar da semente da mulher. Isto ele está falando da cruz. Ontem eu comecei a ler para vocês. Quando Melquisedeque veio e os chifres dele ficaram presos nos arbustos. Você podia ver a taça do sofrimento no Getsemane. A taça do trabalho, do penoso trabalho, da agonia, da miséria, do sofrimento do Senhor no Getsemane. Naquela escritura que nós lemos ontem, em Gênesis 22, quando o carneiro estava com seus chifres presos naquele arbusto espinhento. Então, o Senhor está usando esta preciosa escritura para perguntar para a igreja de Cristo em todo o mundo. A igreja de Cristo. Desde que você recebeu Cristo Jesus como Senhor, você realmente separou. Você se separou da serpente e da semente da serpente. Você realmente se separou do pecado? Porque agora nós estamos vendo que esta escritura, ela enfatiza, ela ressalta separação. Separação do pecado, separação da perversidade, separação da iniquidade, separação do mundo, separação da corrupção, separação da decadência moral. E, consequentemente, esta escritura, pelo seu próprio mérito, esta escritura, Gênesis 3:15, esta escritura diz santificação, 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 separação. Aleluia! Então nós vimos dentro desta escritura, que dentro desta escritura onde Deus pela primeira vez, foi quando Deus pela primeira vez prometeu o Salvador do mundo. E há todo um processo depois que esta escritura foi estabelecida.
todo um processo rolled out que other desenrolam outras escrituras que estão apontando para a mesma mensagem, para o mesmo Messias, para o mesmo glorioso Cordeiro. katika Mesia. Hallelujah. Aleluia. And he says, E ele diz, in this scripture here, e esta escritura aqui, power of that promise, o poder daquela promessa, promised quando o Senhor prometeu a Savior, e disse, um Salvador, e ele disse that finally, que finalmente, even though mesmo the serpent will strike the heel, que a serpente vai ferir o calcanhar dele, but the seed mas, of the woman, mas a semente da mulher, the seed of Abraham, a semente de Abraão, would finally crush the head of the serpent. finalmente iria esmagar a cabeça da serpente, Crush it and it will be no more. iria esmagá-la e estaria tudo acabado. When you see Ele não existiria mais, a ponto de que quando você vê no livro de Apocalipse 20, 19, não, ele não serve para mais nada. just take it and throw it in the lake of fire. Ele simplesmente pegou ele e lançou no lago de fogo. The combination of the devil is in that scripture. A terminação, a liquidação do diabo está naquela escritura. A terminação, o fim do diabo, o final dele. Genesis 3:15. Gênesis 3:15. Mighty scripture. Que escritura poderosa. And he said there, E lá dentro, cascade. a cascata. And so the Lord is saying, Então o Senhor está dizendo the standard for being born again, for you to say you are born again, que o padrão para você poder dizer que é nascido de novo está bem ali, separated from separado das trevas, separated from sin, separados do pecado, separated from evil. separados do mal. Hallelujah. Aleluia. A escritura que liquida o diabo é Gênesis 20:10. We saw Então nós vemos também that inside that scripture, que dentro desta escritura the Lord takes the victory that he has pronounced there. o Senhor assume a vitória que ele pronunciou lá e compartilha com a igreja. He says, on this rock, E ele diz: sobre esta escritura eu vou construir a minha igreja. the gates will never prevail. E as portas do inferno não vão mais prevalecer sobre a igreja. Such an awesome realization. Então é uma maravilhosa realização Victory is in our hands. de que a vitória está em nossas mãos. Aleluia. Just touching base with what we saw yesterday. Então eu estou apenas resumindo o que nós vimos ontem, Bring to some development. mas eu quero trazer para vocês algumas coisas que estão agora continuando. Even after this tremendous pronouncement in Genesis 3:15. Mesmo depois deste tremendo pronunciamento em Gênesis 3:15, We note the following observation. Things we can observe. nós notamos e fazemos a seguinte observação. Coisas que nós observamos, que desde então Has also become more vicious. o diabo também tornou-se mais feroz. That does not mean he should defeat the church, but we can observe. Isso não significa que ele derrota a igreja, mas nós podemos observar. Look at this now. E olha isso agora. Eventually, Eventualmente, the seed of the serpent, a semente da serpente, the offspring of the serpent, a semente da serpente, across time, ao longo do tempo, they are transmutated. If you want transmutated, ela fez uma transmutação, uma modificação. E então se tornaram humanos. is somebody walking with me? Alguém está andando comigo? Repentinamente,
There is a whole humanity Há that is toda advancing the agenda uma of the serpent. humanidade que está avançando, fazendo avançar a agenda da serpente. Falling within those E eles agora estão seguindo unless they repent. como os descendentes da serpente, a não ser que eles se arrependam e atravessem para o lado de Jesus. They are advancing evil. Eles estão avançando o mal, a iniquidade. Vocês sabem disso, eles estão trabalhando para isso. So he's saying Então ele está dizendo that you can essentially see from that scripture que você pode essencialmente ver a partir daquela escritura de Gênesis 3:15 that there are two humanities. The whole earth is divided into two. que há duas humanidades. Toda a terra é dividida em dois. There are those who are really in the sin industry. Há aqueles que estão In the sin industry, they are advancing the Há aqueles que estão na indústria do pecado e eles estão fazendo avançar a agenda do diabo and they are fighting Christ. e eles estão lutando contra Cristo. Qualquer pessoa que está lutando contra Cristo cai nesta categoria do inimigo. In another generation, E em uma outra geração, humanity uma outra humanidade be from Abel que veio de Abel, a partir de Abel. down to Christ Jesus. Então veio todo o caminho até chegar em Cristo Jesus. É a igreja, são vocês que apoiam Jesus, You love Jesus. que amam Jesus. Vocês estão do lado de Jesus, vocês servem Jesus, vocês estão fazendo avançar a agenda dele. Mas tem que haver uma separação. Ele diz isto. And so before I look at the pillar which we're going to handle today, Então, antes de olhar para a coluna da qual nós vamos falar hoje, allow me just touch base with one thing. permitam-me tocar em uma coisa. How Satan has grown more aggressive Que eu disse, como que Satanás tem se tornado mais agressivo fujo nyingi zaidi and how the Lord, I'll come to that also, how the Lord has smashed him out. na e jinsi como que o Senhor o esmagou. O Senhor veio e o esmagou. Chapter 8:44. O livro de João 8, This is the word. 44, esta é a exposição da palavra. John chapter 8:44. João capítulo 8, 44, ele diz o seguinte, 47. 44 até 47. It says, Ele diz, okay, it says, once again, shall read it. It's John chapter 8, é João verse 44. capítulo 8, versículo 44, It says, ele diz, you belong, these are the words of Jesus himself. estas são as palavras do próprio Senhor. It says, Ele diz, you belong to your father, the devil, vocês pertencem ao vosso pai, o diabo, and you want to carry out your father's desire. e vocês querem carregar os desejos do vosso pai, porque ele é um assassino desde o princípio e ele não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. When he lies, Quando ele mente, he speaks his native tongue, native language. ele está falando a sua própria língua. He says, for he is a liar, Ele diz, porque ele é um the mentiroso father and the father of lies. e o pai das mentiras. Verse 45. Versículo 45. Yet because, again it says, yet because I tell you the truth, you will not believe me. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Even the Lord Jesus himself Então você vê que o próprio Senhor Jesus, very much aware of this development that will take place. sabendo muito bem deste desenvolvimento que está acontecendo, He was now able to allocate one side ele agora está and to say, posicionando, ele está dando um passo à frente e dizendo abertamente que há pessoas agora, to the offspring of the serpent. que há pessoas que são adequadas como chamadas de semente da And serpente sin, e do pecado. darkness,
trevas, evil, mal, wickedness, iniquidade e tudo isso. should really have nothing to do with the house of the Lord. Estas pessoas, na verdade, não têm nada a ver com a casa do Senhor. Should not have anything to do with the church of Christ. Não deveria ter nada a ver com a igreja de Cristo. Hallelujah. Aleluia. And so the Lord is saying, Então o Senhor está dizendo the thermometric test, the barometric test for que o salvation, teste barométrico do Senhor é a separação. that if you say you're born again, you must have been separated from darkness. Para você dizer que você é nascido de novo, você tem que ser separado das 2 trevas. Corinthians, 2 Coríntios, chapter 11, verse 14. capítulo 11, versículo 14. 2 Corinthians 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Say, and no wonder, Ele diz, e não é de se admirar que o próprio Satanás, ele vem como anjo de luz. Kwa kuwa hata shetani mwenyewe hujigeuza aonekane kama malaika wa nuru. these are developments that have taken place ever since Genesis Estes 3:15. são desenvolvimentos que acontecem em Gênesis 3:15. Essas são as observações. Tunaweza tukayaona. That ever since then, the devil has become more scheming. Que desde Creatures então, who are advancing the agenda o diabo of Satan. Tem se tornado mais esquemático Kuna wahubiri ambao wanaendeleza ajenda ya como filhos de Satanás. Até que você atinja este cenário na casa do Senhor. Amados, a tradutora de alemão está aqui do meu lado. Hoje, muito difícil. Efésios, mostrando como que o diabo se tornou mais astuto. tangia wakati ule hiyo hukumu ilipitishwa kwake. Em Gênesis 3:15. Now, Ephesians 6:11 says, Agora, Efésios 6:11, ele it diz. says, put on the full armor of God, Ele diz: revestivos de toda a armadura de so that Deus, you can take a stand para que vocês possam resistir contra os esquemas do diabo. So he also gave an antidote. Então, ele também dá um antídoto. Dawa. He gave the way of overcoming all that you see today. Ele dá a forma de como vencer tudo que você vê hoje. And so this is Aleluia. the conversation we were having yesterday. Então, esta é a conversa que nós estávamos tendo ontem. Yesterday we also saw E ontem nós também vimos that the victory of Christ, que a vitória de Cristo, a vitória da cruz, Ushindi wa Kristo is also well embedded in that scripture. também está incluída nesta So escritura. that scripture is an awesome scripture. Everything is in there. It is Então, esta é uma escritura maravilhosa, é uma escritura poderosa, potente. Tudo está inserido nesta escritura. yote mle ndani. word explosion, Explosão da palavra. word exposition. Exposição da So palavra. let us read the word. Então, vamos ler a palavra, So certo? inside that scripture, there is Então, a dentro desta of the escritura, victory of Christ, há even unto the todo o padrão da vitória de Cristo até o fim, quando o inimigo é lançado no lago de fogo. Ushindi wa Kristo hata wakati ambapo shetani anasiagwasiagwa na kutupa katika ziwa la moto. Because when he said, Porque quando ele disse, and the seed of the woman, e a semente da mulher, the seed of Abraham, a semente de Abraão, he will crush your head. ele vai esmagar a sua cabeça. That is a fatal blow. Este é um golpe fatal. Hallelujah. Aleluia. And so let us read some of that victory. Então, vamos ler algumas escrituras. O livro de Mateus 16, 18. And remember, this Lembre-se message comes to you que esta mensagem chega para at the vocês time when the prophecy I em gave, um tempo quando eu dei aquela profecia, the 2nd of April, no dia 2 de abril the year 2004, do ano de 2004.
all the way from the Western Hemisphere. lá do outro lado do hemisfério ocidental. And I say, E eu disse, this is an elaborate landmark prophecy. é uma profecia que é um marco e é muito elaborado. Prophecy is an elaborate landmark. Essa profecia é um ponto de referência. So, that extensive prophecy, É uma profecia longa. you see in there, the E Lord você vê que lá before the throne of God. o Senhor me leva até o céu e eu estou diante do trono de Deus dentro do céu. And right at that place, E dentro daquele lugar, the place you see Isaiah stood. o lugar que você vê que Isaías ficou, em Isaías capítulo 6. So while I am there, Então, enquanto eu estou lá, then the glory, the então a glória, eu chamo de a tremenda montanha de glória cobria o trono. so the throne is completely covered. Então o trono está completamente coberto Pure white glory, what that you see, com a glória pura e branca. and settling on the crown of my head. E é esta glória que você vê que repousa sobre a coroa da minha cabeça. Como hoje vocês viram esta glória vindo desde o céu, atravessando o sol e procurando por eles, procurando os profetas do Senhor. Então, esta glória, uma montanha desta glória cobria a posição do trono. And then he made me know that he E então ele me fez saber seated on the throne. que aquele que estava sentado no trono estava de fato sentado no trono. And he made me also know that the Lamb was E ele also também seated me fez saber que o Cordeiro também estava sentado no seu trono. And then, E então, all of a sudden, repentinamente, now John the Baptist leaves. João Batista sai de dentro da glória. God the Father sends O Pai o envia. O Pai o envia para mim. Ele sai do meio do trono, do meio da glória. John the Baptist. João Batista. And he comes all the way. Ele vem todo o caminho. And then he stops about a meter or so. Então ele para aproximadamente a 1 metro de distância. 1 metro e meio. The throne of God is here. O trono de Deus está aqui na frente. I've already seen out there the moon has been swapped. E eu já vi lá a lua tornando-se vermelha como sangue. Eu ainda posso ver agora a lua vermelha como sangue. And then a conversation ensues between John the Baptist and Então começa uma conversa entre João Batista e este que fala com vocês. And he began to speak about E this ele glorious começou a falar a respeito deste glorioso Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados dos homens. and he said, E ele disse: he is coming. Ele está vindo. He is coming. Thank you. What was that? Ele está vindo. I'm blessed with the eternity inside the kingdom of heaven. Eu abençoo vocês com a eternidade dentro do céu. Ele diz: The glorious Lamb of God, o glorioso Cordeiro de the one Deus, that died for the sin of the world, aquele que morreu pelos pecados do mundo. he is coming. Ele está vindo. And the instruction E a instrução from God the Father. de Deus Pai. And no other time, as I'm speaking with John the Baptist, E vocês sabem que naquele tempo, enquanto eu estou falando com João Batista, God the Father, excuse me, God the Father makes me know. Deus Pai me faz saber, He makes me know that he that sits on the throne, the Lord God, Ele me faz saber que aquele que se assenta no trono, o Senhor Deus, God the Father, Deus Pai, he is following this conversation very, very close. Ele está acompanhando esta conversa com João Batista com muita atenção, bem de perto. Conversation. Então foi uma conversa muito extensa.
because of some questions that I was asking, por causa de algumas perguntas que eu estava fazendo e ele estava respondendo. E então, at that time, naquele tempo, he opens my eyes a little bit more. ele abre os meus olhos um pouco mais. And then I can see inside the throne now. E então eu posso ver dentro do trono agora, dentro do trono de Deus. Eu posso ver um pouco mais claramente agora. E então, novamente, I found myself walking inside the throne of God. eu vi a mim mesmo, esta é a primeira vez que eu estou dizendo isso, desde que eu dei esta profecia no dia 2 de abril de 2004. Esta parte eu sempre ocultei. So I was walking there. Então eu estava andando lá no trono. I found myself walking inside there where the Agora eu me vi a mim mesmo andando dentro do lugar onde a glória cobria. Sigam-me, é a primeira vez que eu digo isto, que ele entrou dentro da glória do trono. E então I was able to see. eu pude ver. Then I saw E então eu vi the glorious Lamb of God. o glorioso Cordeiro de Deus. The glorious Lamb of God. O glorioso Cordeiro de Deus For the sin of the church. que morreu pelo pecado da igreja, pelo pecado do mundo. I saw him seated in a powerful, glorious throne seat. Eu ouvi sentado em um trono poderoso e glorioso, sentado neste trono, The center of the throne of God. no centro do trono de Deus. He was seated there. Ele estava sentado lá. This, let me give some more details. This is Deixe-me dar mais detalhes. Isto foi o que aconteceu. then when he saw Então, quando ele viu that I was looking at him, que eu estava olhando para ele, then então he did this. ele fez assim. From this side, from when he's there, from this side, his left hand side. Do lado esquerdo, da mão do meu lado esquerdo, ele fez assim, como que esticou o pescoço para olhar. Ele levantou a cabeça para olhar, e quando ele olhou para mim, Then I saw tremendous glory. então eu vi tremenda glória. O trono é glorioso, aquele lugar é glorioso. And so, E então, olha isso agora. when he did that, Quando ele fez assim, levantou a cabeça para olhar. that he had been slaughtered. E então eu vi que ele havia sido morto. I saw the blood that ran. E eu vi o sangue que escorria pelo seu peito glorioso. E quando ele falou, havia sido morto, ele fez o sinal como um corte na garganta. Então, depois disso, eu me vi a mim mesmo novamente de pé diante do trono, naquele lugar onde eu já havia encontrado João Batista. And then John the Baptist Então says, João Batista fala comigo lá. today I have really come out with this. Hoje eu realmente trouxe isso à tona com maiores detalhes, Because time is over. porque o tempo acabou. And then this is what happened. Então isso foi o que aconteceu. Then after conversation with John the Baptist, John the Então, Baptist now walks towards me and he disappears. Depois da conversa com João Batista, então João Batista anda na minha direção e ele desaparece em mim. And then the voice of God the Father spoke now from the throne. Então a voz de Deus Pai falou agora de dentro do trono. He said, come, let me show you E what ele is disse: vem que eu vou te mostrar o que está prestes a acontecer. Then he lifted me up. Então ele me levantou I found that I was in the clouds above. e eu descobri que eu estava nas nuvens acima de Israel. So I could see the city of Jerusalem. Então eu pude ver a cidade de Jerusalém. And then I saw the changes of leadership take place in Jerusalem. Então eu vi as mudanças de liderança acontecerem em Jerusalém. The right-wing government came
came, O governo de direita veio. omulembe wa kolia ikaja and then another E então, right um outro governo de direita, uma mudança, e então outra mudança, também de direita. so many other things that happened in the Arab world. Então eu vi muitas coisas que estavam acontecendo no mundo árabe, eu vi bastante coisas, muita coisa. And then I also saw people in Então eu também vi pessoas nos aviões, Christians. cristãos. I could see them because I was in the Eu pude vê-los porque eu estava nas nuvens. Eu estava nas nuvens e eu pude vê-los através da janela do avião. O profeta do lado de fora olhando para dentro. Então, Isaías, quando ele viu isso, Isaías capítulo 60, versículo 8, not being invented. quando Isaías viu isso, o avião ainda não tinha sido inventado. I saw them inside the aircraft. Então, quando Isaías os viu dentro do avião, ele diz: quem são estes que voam com as nuvens como pombas nos seus engradados? Isaías 60, versículo 8. The plane had not been invented. O avião ainda não tinha sido inventado. So Isaiah asked, Então, Isaías faz esta pergunta: quem são estes que voam com as nuvens como aves, como pombas nos seus ninhos? for me, I know because he put particular Christians. E eu sabia, porque ele colocou alguns cristãos específicos dentro daquele avião. Então eu sabia que aquele era um voo que estava indo para Israel. But for Isaiah, the aircraft had not been invented. Mas no tempo de Isaías, o avião ainda não tinha sido inventado. I could see that they are sitting inside the aircraft. Porque eu podia ver que eles estavam sentados dentro do avião. And yet, at the same time, E entretanto, ao mesmo tempo, as they are sitting inside the aircraft, enquanto eles estão sentados dentro do avião, Senior Bishop Elizabeth, can't you find a seat somewhere next to maybe Tabitha, someone is in a rock there? Bispa Elizabeth, Just arrived. a senhora poderia You can exchange that seat with somebody Sentar. in the city. em um lugar lá junto com as outras irmãs. Thank you so much. There's a seat. On this side. Thank you. Just to honor you, my daughter. ukuheshimu ndugu binti. Para te honrar, minha filha. Aleluia. So what a fraternity. So he's saying this. Então ele está dizendo isso. So no aircraft had been invented. So he had no idea. Então ele diz: o avião ainda não tinha sido inventado no tempo de Isaías. And he asks, E ele pergunta: because he saw Porque through the ele, window, porque ele viu através das janelas they were seated. que eles estavam sentados. Just as I saw them through the windows, because I was up in the Da cloud. mesma forma como eu os vi através das janelas, porque eu estava lá em cima nas When nuvens. people sit inside aircraft, Mas vocês sabem whatever they sit, que quando as pessoas sentam dentro do avião, não importa onde eles estão sentados, it doesn't matter the seat position. não importa a posição dos seus assentos, There is always the window, há sempre a janela the higher positions, e as outras posições no corredor, but all of them always are mas todos eles estão sempre com o pescoço esticado, olhando para fora, checando através da janela, onde será que nós estamos? Então, quando Isaías viu isso, and the Lord made them look like doves, meaning Christians. e o Senhor os fez parecer como pombas, ou seja, cristãos, pombas, significando cristãos, se comportando como pombas nos seus ninhos, esticando o pescoço para fora, sempre checando através da janela e perguntando onde nós estamos. And so I saw that also. Então eu também vi isto. For me, it's different. The aircraft has Mas para mim é diferente, porque eu já vivo numa época quando o avião já foi inventado. and particular Christians I could see. E eu pude ver alguns cristãos específicos que o Senhor colocou lá dentro. Eu sabia que eram cristãos. Então, depois disso, I found myself back in the throne. então eu me vi a mim mesmo de volta na posição do trono dentro do céu. And at that place now, E naquele lugar agora,
Look at what happens. Olha o que acontece. Now, Agora, all of a sudden, repentinamente, the Lamb of God. First of all, I become bom, transfigured. primeiro eu me tornei transfigurado. The garment very As minhas vestes tornaram-se transfiguradas. E então, repentinamente, o glorioso Cordeiro de Deus. Ele agora vem todo o caminho. Ele veio todo o caminho, desde o trono até este que fala com vocês aqui. E então eu acordei. So that prophecy has been quite Então, esta profecia, ela é um marco e ela foi muito elaborada. and I began to say it is Benjamin Netanyahu too. E então eu comecei a dizer, é Benjamin Netanyahu 2. Benjamin Netanyahu 2. So I began to say Benjamin Netanyahu too. Então eu comecei a falar, Benjamin Netanyahu 2. Because the first one took place Porque o primeiro, Benjamin Netanyahu 1, aconteceu quando eu estava em Israel. and then now, E então agora, and I said it would be a right-wing government. e eu disse que seria um governo de direita. But I was aware Mas eu estava ciente that those events were taking place and then the garment is radiant. que aqueles eventos estavam acontecendo e então as vestes tornaram-se transfiguradas. Eles acontecem Then the garment finally became e radiant. então as vestes finalmente tornam-se radiantes, Then resplandecentes. the Lamb of God came. E então o Cordeiro de Deus vem. É uma sequência. Então agora, Look at Israel. quando eu olhei para Israel, Of leadership we have seen happening there. e então nós vemos as mudanças de liderança acontecendo lá agora. When Benjamin Netanyahu comes on board, and then Quando he goes back Benjamin comes on board again. vem a bordo e ele vai para uma eleição, e então ele vem e volta. Benjamin foi eleito várias vezes e agora vem Benny Gantz. Benny Gantz. And so I'm able to understand Então eu posso entender and transmit to you e transmitir para vocês that this message of sanctification que esta mensagem de santificação is coming at such a time está vindo em um tempo tal, when the changes of leadership quando as mudanças de liderança da quais nós falamos, estão acontecendo agora. and Benny Gantz is trying right E Benny Gantz está tentando agora formar um governo. Eu acho que foi dado a ele um mês, mais ou menos. Então ele também está tentando fazer formar esse governo. Então eu estou tentando fazer vocês entenderem que a profecia da Bíblia, a profecia da vinda do Messias, ela está centralizada e ela gira em torno de Israel. Unabii kuhusu, thank you for looking like he has not translated properly, thank you. Unabii kuhusu kurejea kwake Kristo inahusika